caros amigos, colegas, corretores de seguros que aqui se fazem presente, amigos, seguradores, autoridades e convidados. Para nós da FEDACOR é motivo de muito orgulho tê-los aqui numa tarde maravilhosa como esta. Me honro estar aqui na qualidade de mediador deste painel para que possamos cada vez mais trazer informações a cada um de vocês e ao mesmo tempo permitir a troca de curiosidade, de detalhes e de informações. Amigos, eu gostaria nesse momento de poder convidar o nosso expositor, Dr. José Sequim, ele que é diretor executivo da FENA Saúde, para que possa fazer a sua apresentação. A você, José Sequim, sucesso e bom trabalho. Saúde a todos. Saúde é a palavra que a gente usa quando brinda, quando comemora, quando os amigos e familiares fazem aniversário, porque saúde é importante. Por isso falaremos de saúde, planos de saúde, esse objeto de desejo dos brasileiros. Também quero usar uma frase muito curta, simples, vastamente conhecida, mas que é um pouco o espírito do que eu vou falar aqui hoje à tarde. Não há bem que não termine, não há mal que dure para sempre. Estamos numa etapa do mal, vai terminar. Isso é o que eu chamo de um otimismo realista. Reconhecer o momento, reconhecer que ele tem fim. Cadê o passador? Já passou ali? Ok? Começo por falar então do que é a Federação Nacional de Saúde Suplementar, muito rapidamente. Entidade associativa com 24 operadoras de 18 grupos, em torno de 40% do mercado, aí está a lista delas. O mercado tem 1.187 operadoras, guardem esse número. Em assistência médica, 855. Lembrem esse número, vai ser interessante durante a apresentação. 50 milhões de beneficiários de saúde, 26% do mercado, 135 bilhões de receitas, um pouco mais do que isso de despesas nos 12 meses terminados em dezembro. E uma taxa de sinistralidade razoavelmente alta. Vou falar essa tarde, então, desses rápidos assuntos que estão aí listados. Conjuntura, ajuste fiscal, consequências. E última, onde é que os senhores corretores devem lançar a rede para pescar? Espero que ninguém diga que eu sugeri determinada empresa, ação, linha. Mas há indícios e cada um tem que tomar a sua decisão, fazer sua escolha. Começando então por conjuntura e ajuste fiscal. Vivemos uma etapa de baixo crescimento econômico e já há quase um ano num processo de ajuste fiscal. E primeiro começo por dizer o seguinte, que vivemos uma situação de fato e não há que se tergiversar sobre a precedência, causalidade. Foi a situação econômica complicada que gerou o ajuste fiscal que está provocando. O fato é que vivíamos numa situação complicada do ponto de vista econômico, fiscal, e por isso as medidas de ajuste que eram absolutamente necessárias. A situação tem impacto na saúde suplementar. E o ajuste fiscal feito, eu queria chamar a atenção aqui para o espaço de manobra que o governo federal tem nesta questão aí do ajuste fiscal. A situação do ciclo econômico em que estamos hoje, de baixo crescimento, afeta o emprego, vou mostrar, afeta as remunerações, também vou mostrar, afeta a produção industrial, vendas, comércio, etc.
E em destaque, as receitas do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, do setor público como um todo. Nem sempre ele obedece aqui. Aqui mostra, na linha em azul, a taxa de desemprego, começando lá em 2002. Veja que durante 13 anos, essa taxa foi sistematicamente declinante. Até outubro, um ano atrás, um evento particular, todo mundo lembra daquele momento. De então para cá, o desemprego começou a escalar de forma abrupta. Um aumento da taxa de desemprego de forma muito acelerada, como não se viu em momento nenhum ao longo desses 12 anos. A linha vermelha mostra as remunerações de quem tem carteira assinada. Aqui, por conta do desemprego, as remunerações estão baixando. E as pessoas por conta própria, têm uma remuneração a menor, também já perdem remuneração aqui nesse momento em que o desemprego mudou de inclinação, mudou de rapidez, cresce velozmente. Só para dar um dado na área da produção e vendas, aqui eu listo a produção de automóveis, que mais ou menos acompanha as vendas. Olhem o que aconteceu no primeiro semestre deste ano, 2013. Voltamos agora em setembro ao nível de produção de 10 anos atrás. Isso com automóveis, os outros veículos de diferentes portes, acontece exatamente a mesma coisa. Por trás disso, toda a cadeia de autopeças, o emprego, etc. Falei que o momento econômico de menor atividade afeta as receitas do governo. E o governo tem que fazer ajustes. Que margem tem o governo para fazer esses ajustes e onde deverão acontecer? Então, aqui está uma estrutura das despesas não financeiras da União, os gastos efetivos da União. A União gasta em folha de ativos mais ou menos constante, mas observem aqui a Previdência, que é o INSS, mais os aposentados do governo federal e os pensionistas, de 7 para 9, mais de 2 pontos percentuais em tão curto espaço de tempo. Os benefícios assistenciais, obviamente também, que a política marca registrada das administrações recentes, tiveram um crescimento grande. A despesa total da União de 15% para 20% do PIB, que mostra, espelha a carga tributária que nós pagamos. Agora, se somarmos folha, previdência, assistência, abono salarial e seguro-desemprego, isso absorve metade de todo o gasto da União, na verdade, pessoal e previdência metade, o chamado folhão, quando se inclui os assistenciais e o FAT, 3/4 de toda a despesa. Ou seja, de cada 100 que o governo tem para gastar, 75, 76 são despesas fixas, rígidas, imutáveis no curto e no médio prazo. Onde se dará o ajuste? Nas outras. Quais são as outras? Saúde. E o que vai para a saúde nesse quadro? Para a saúde vai o que sobra, se sobrar. Então, olhamos aqui, a Lei Mais Crédito 2014, 100 bilhões. Para 2015, 112, um ajuste razoável. Para 2016, um encolhimento de 12%. Ou seja, o sonho de termos uma saúde pública que satisfaça minimamente os desejos das pessoas não se realizará no ano que vem. Isso, obviamente, afeta o assunto que estamos falando aqui, as perspectivas da saúde suplementar. Então, de um lado, caiu o ritmo de crescimento dos planos médicos, que vinha aqui em torno de 5%, estamos agora na faixa de 1%. Os odontológicos cresciam a 10%, 15%, estamos na faixa de 5%, ainda um crescimento importante. Mas há um espaço gigantesco para se crescer.
Primeiro, porque nos planos médicos, 1 de cada 4 pessoas tem plano médico. 1 de cada 10 tem plano odontológico. Há, portanto, espaço para crescer. Olhemos o momento. Lembremos que ele não durará para sempre. Teremos um mercado potencial grande, importante para a frente, desde que saiamos dessa situação que se vive no dia de hoje. Por isso, as expectativas que eu queria compartilhar com os senhores não são negativas, pelo menos olhando para o médio prazo. De um lado, nós temos que a incerteza política, econômica deste momento, a redução do emprego, a queda das rendas, de um lado, eles acentuam o desejo das pessoas de terem plano de saúde. As pesquisas todas, a mais recente é, se não me engano, do começo desse ano, feita pelo IBOPE, a pedido do IES, que mostra que saúde, ter plano de saúde, é o terceiro objeto de desejo, depois de casa própria. E olhem que coisa interessante, educação, que também aponta para um cenário futuro positivo. E vou dizer por quê. Porque com mais educação, as pessoas terão melhores oportunidades de emprego, terão mais alta renda, terão menor fecundidade, terão, portanto, melhores condições de ter seus planos de saúde. Então, vivemos um momento em que o desejo por plano aumenta, mas as possibilidades concretas de pagar ficam encolhidas, por isso que a gente observou uma redução da taxa de crescimento dos planos de saúde. Alguém me avisa quanto tempo falta, que eu perco a noção do tempo quando a gente fala daqui. Eu tenho agora um grande conjunto de dados, de setores de atividade, que mostra para onde está indo a atividade. Certamente, obrigado, já fui avisado, não vou conseguir passar todos eles, mas aqui eu quero deixar isso com os senhores todos, aproveitar esse trabalho que a federação fez. Eu convido-os a fazer o trabalho de casa, junto com o tema dos seus filhos, dos seus netos, que já é o meu caso. Estudem essas informações, tirem suas conclusões e lancem a rede onde acham que os peixes estão aí mais disponíveis e desejando ser pescados. Podemos voltar para a apresentação, que eu não estou vendo aqui na minha... Ok. Então, estou mostrando aí que houve um crescimento importante dos planos de saúde nas diferentes regiões. Crescimento maior no norte, no centro-oeste e no nordeste. No sul também. No sudeste o crescimento já é mais modesto. Notem que aqui, no período mais recente deste ano, o norte parou de crescer, nordeste também, sudeste também. Mas o centro-oeste continua apontando para cima, assim como a região sul. O mapa da esquerda mostra taxas de cobertura. Quanto mais escura a área, maior a taxa de cobertura. Há um Brasil imenso a ser conquistado. Do lado direito, mostra como variou a quantidade de planos neste ano, de dezembro para junho de 2015, dezembro 14, junho de 2015. Quanto mais escura a área, maior a taxa de crescimento. Se nota aqui um branqueamento do litoral do país, portanto, queda, e uma intensificação, uma coloração mais intensa para a região centro-oeste, região norte, Goiás, etc. Então, é por lá que a atividade está acontecendo. Esse também mostra por regiões, o mapa da esquerda, queda pequena no norte, nordeste, sudeste, crescimento importante no centro-oeste e no sul também. Por estado, o azul escuro, o crescimento dos planos de saúde. É por aí que o setor continua sua atividade. Isso espelha claramente o movimento da atividade econômica que sai do grande eixo São Paulo-Rio de Janeiro e se interioriza, vai para outras áreas. O que se mostra nesse gráfico é o seguinte. Primeiro, metade dos 4 milhões de estabelecimentos que há no país tem até 4 funcionários.
Os 4.000 estabelecimentos que têm mais de 1.000, têm 33% de todos os funcionários do país. Se pegarmos aí empresas com mais de 100 funcionários, o número de empresas é igual ao número de corretores. Cabe uma empresa dessas, de mais de 100 funcionários, para cada corretor que há no país. Se olharmos as grandes empresas, as 4.000 grandes empresas com 13 milhões de pessoas, cabem 4 a 5 grandes empresas para cada operadora de plano de saúde. Do lado de cá mostra quem está crescendo nesse conjunto de empresas por porte. As maiores taxas de crescimento estão nos menores portes. Ou seja, a atividade continua se afastando dos grandes centros em pequenas e médias empresas que estão empregando e que estão certamente precisando de planos de saúde. Esse quadro mostra o emprego e variação por grande região. Então temos aí 41 milhões tínhamos de emprego em janeiro, caiu. O país perdeu 400 mil empregos no primeiro semestre desse ano. Mas a região centro-oeste ganhou 600 mil, a região sul ganhou 200 mil, a sudeste, que tem o maior volume de empregos, perdeu, e o norte e o nordeste também perderam empregos nesse período. Esse é um quadro, não vou passar por ele todo, fica por dever de casa, vocês estudarem junto com a lição dos seus filhos. Mas é fácil falar dele. 90 milhões de brasileiros são as pessoas ocupadas no país, distribuídas pelas regiões dessa forma aqui. A população ocupada, como vocês notam, no primeiro semestre do ano, encolheu em todas as regiões. Mas os planos de saúde encolheram no país, mas cresceram no centro-oeste, cresceram no sul, encolheram no restante. Os planos odontológicos cresceram em todas as regiões. Eu podia repetir o quadro de baixo, e é com junho desse ano, comparado com junho do ano passado. O cenário é um pouquinho diferente, mas não tanto. Esse mostra as ocupações por posição, carteira assinada, sem carteira assinada, empregado doméstico, etc. Como se nota, pouco menos da metade na região sudeste e sul é de carteira assinada. Nas regiões menos desenvolvidas, a carteira assinada tem uma prevalência menor. Há uma quantidade grande de conta própria, que é a segunda maior categoria, a segunda maior posição, e é grande exatamente no norte e nordeste, onde é menor a formalidade. Mas o que interessa é esse gráfico seguinte. Só me permite mostrar esse último aqui. Já fui avisado que o tempo esgotou. Esse último gráfico aqui, então, se me permite essa conclusão, mostra o seguinte, que o emprego no Brasil caiu 4%. Beneficiários, comparando junho deste ano com dezembro, teve uma pequena queda, mas cresceu no sudeste, como já disse, cresceu no sul. E o emprego que cresceu foi no trabalhador auxiliar doméstico, no empregador, no conta própria, pessoa que perdeu o emprego, abriu seu próprio negócio e está aí, tomara que prospere, se converta um dia num pequeno empresário e, quem sabe, tenha a bênção de receber a visita de um corretor e aí contratar um plano de saúde. Muito obrigado. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês. A diretoria da FENACOL esmerou-se ao máximo para a realização deste evento.